Muito bem, e você está acompanhando então o início do Encontro Saudável desta semana, que é o seu programa de saúde. Por aqui passam inúmeros especialistas, sempre tentando manter uma mensagem de otimismo, de preservação, de manutenção da saúde, prevenção de doenças. E hoje, em especial, essa semana, a gente vai falar de DII, doenças inflamatórias intestinais, que muita gente não conhece ainda. E vamos falar um pouquinho também a respeito da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do aparelho digestivo. E para isso eu recebo o coloproctologista e cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Gustavo Curachi, que é um especialista jovem, mas que tem uma fama já em Cascavel, né? Um reconhecimento notório dos pares, dos seus pares. Tudo bem, Dr. Gustavo? Tudo bem, Soraya. Como é que foi essa coisa de escolher coloproctologia, doutor Gustavo? Foi influência do tio ou não? Não, a coloproctologia é um ramo ainda novo no Brasil, mas é uma área que me fascinou enquanto eu estudava. Quando eu fazia a primeira residência, que é de cirurgia geral, por algum motivo eu me encantava por todas as doenças do aparelho digestivo, mas principalmente pelo do intestino, que são doenças muito prevalentes, certo, mas ainda existe um tabu, então a gente precisa de um jeitinho, às vezes, para abordar essas doenças, porque as pessoas ainda têm muito tabu, muita vergonha. De falar sobre isso. E talvez por causa disso a gente vai conquistando um paciente ou outro, e isso me fascinou. Em estudar cada vez mais e entender melhor essas doenças. Que bom, a gente agradece, porque essa área é uma área que requer muita dedicação e muito estudo. Então, a gente está em ótimas mãos. Para quem não sabe, o Dr. Gustavo é sobrinho do Dr. Univaldo Sagai, né? Já está no sangue aí esse talento nato para a medicina, essa capacidade incrível de se debruçar nos estudos e se dedicar cada vez mais. Dr. Gustavo, mas vamos falar para o telespectador que não conhece, que nunca ouviu falar em DI. A gente fala DI, que é doença inflamatória intestinal. O que são essas doenças e quais são as mais comuns? A doença inflamatória intestinal também é uma doença ainda pouco conhecida, mas cada ano que se passa se conhece um pouquinho mais e ela se torna mais prevalente por conta desse conhecimento. São doenças que afetam o intestino grosso, que é o cólon, e podem afetar também o intestino fino e todo o aparelho digestivo, desde a boca até o ânus. Nossa, tem isso também. Isso, e as duas principais doenças são a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são as duas existentes, que ainda podem existir uma forma indeterminada, que é o conjunto das duas. Então, principalmente são duas doenças, mas pode ainda haver uma dificuldade diagnóstica por conta dessa semelhança de sintomas. E os sintomas? Isso que eu ia perguntar, se eles são semelhantes e se atinge uma faixa etária específica ou um sexo específico, mais mulheres do que homens, ou é comum? A faixa etária que é acometida são principalmente dois picos. Na fase adulta jovem, que pode começar na adolescência ainda, mas entre 20 e 40 anos é uma faixa etária mais comum e pode acontecer também numa fase mais adulta, vamos dizer assim, mais avançada, entre os 50 e 60. São dois picos, né? Pode acometer também crianças, pode acometer, mas principalmente acomete pessoas na fase ativa do trabalho, então adultos jovens. Entre homens e mulheres a incidência é a mesma e isso prejudica bastante a vida social, porque é numa fase que a gente está querendo ter filhos, está crescendo na profissão, então é uma doença que atrapalha bastante, se a gente não diagnosticar, a nossa qualidade de vida e a evolução na vida mesmo. Porque os sintomas são bastante significativos. Assim. A pessoa pode cursar com dor abdominal, cólicas, mas o principal sintoma consiste na alteração do hábito intestinal, principalmente diarreia. Então imagina uma pessoa jovem com 5, 10, 15 vezes episódios de diarreia por dia. No dia? E às vezes com sangue, e às vezes com uma inflamação ativa intensa dentro do abdômen, causando dor. Então isso prejudica muito a qualidade de vida. Dúvida. Isso não difere muito os sintomas tanto da retocolite quanto da doença de Crohn. Muitas vezes se confunde. Como eu disse, os sintomas são bem parecidos e o diagnóstico é mesmo com alguns exames. Não tem como a gente diferenciar
só com a história clínica. Entendi. Doutor Gustavo, para quem está acompanhando aí as suas explicações, esses sintomas são bem definidos quando o senhor diz cólicas intestinais, né, abdominais, essas dores são muito fortes, essas dores podem se alternar, a questão do número de vezes que a pessoa tem diarreia pode ser menor também, ela tem que suspeitar em que momento? Tem que suspeitar a partir do momento que ela tenha dores em momentos inadequados, né, por exemplo... quando a gente come alguma coisa passada e tem uma cólica, uma diarreia, é uma coisa pontual. Certo. É uma coisa que dura poucos dias, pouco tempo, e isso passa. Quando esses sintomas começam a se tornar recorrentes, que a dor é mais forte do que quando a gente toma um remedinho e não passa, ou quando a diarreia prolonga mais que 10, 15 dias e não passa, quando essa diarreia começa a vir com sangue. Olha. Ou a pessoa, ainda mais, né, quando a pessoa não se cuida, ela começa a perder peso, começa a ter febre, começa a ter muitos outros sintomas que não são típicos de uma crise aguda, assim, de uma intoxicação, uma virose, como todo mundo acha que sempre é, né? Então, se o sintoma for mais prolongado, então é sinal que tem que procurar um atendimento médico para investigar esse tipo de doença. Certo. Isso eu estava falando dos exames específicos que existem para fazer o diagnóstico. Quais exames são? E são iguais tanto para a doença de Crohn quanto para a retocolite ulcerativa? Os exames são bem parecidos, né? A gente tem os exames de fezes que são pouco específicos para essa doença, mas a gente pode detectar se já tem uma inflamação, se tem a presença de sangue, ou pode fazer o diagnóstico diferencial de uma infecção por um verme intestinal, por uma bactéria, alguma coisa assim. Mas o exame mais indicado é realmente a colonoscopia com a realização de biópsias. Esse é o diagnóstico definitivo. Certo. Então, num caso de um sintoma prolongado, normalmente o especialista já vai pedir esse exame. Esse exame também é um exame bem tranquilo, um exame que é feito com uma sedação. Então, o paciente não sente dor, não sente desconforto, não sente vergonha, porque ele vai estar realmente sedado, não vai ter nenhum sintoma e com esse exame o médico consegue avaliar toda a extensão do intestino grosso e, caso necessário, fazer biópsias, que vai realmente determinar o diagnóstico. Certo. Você comentou aí a respeito do período em que normalmente essa doença se manifesta, né? Quando a pessoa está no auge do seu trabalho, as suas atividades, enfim, com a família, constituindo família. Isso tem a ver com a tensão emocional? A doença ela pode se desencadear a partir de tensões emocionais ou não tem relação nenhuma? A causa ainda é um mistério, né? A medicina ainda não conseguiu desvendar qual o motivo, né, que isso desenvolve. Muitas teorias falam a favor de ser uma infecção. Certo. Essa infecção, o organismo começa a inflamar o intestino e isso não cessa, não para mais. Existem muitos estudos mostrando que o emocional biopsicossocial, né, que é o biológico, o psicológico e o social, influenciam diretamente na doença. Então, até traçaram um perfil de quem tem a doença. Então, normalmente, quando a pessoa está estressada, ela está abalada psicologicamente, aconteceu um evento muito estressante na vida, isso tende a piorar a doença e pode realmente desencadear uma nova crise. Não a doença em si, mas desencadear uma nova crise e prejudicar o andamento da doença mesmo. Tá. Doutor Gustavo, bom, é feito o diagnóstico, é diagnosticado a DI, seja a doença de Crohn ou a retocolite ulcerativa. Tratamento, tem cura? É medicamentoso? Tem uma intervenção cirúrgica? O que se faz? Isso é uma ótima pergunta, né? Todo mundo faz e isso realmente preocupa muito os pacientes. Ainda não temos a cura da doença. A boa notícia é que a gente tem o controle da doença. Então, se for medicada no início, se for utilizados os medicamentos adequados, a gente consegue controlar a doença. O medicamento, existem medicamentos desde simples comprimidos, né? Mudança do hábito intestinal, mudança da dieta para controlar esse hábito intestinal. Certo. Existem hoje medicamentos mais modernos, que se usa injetável, que se usa intravenosos, que mantêm um controle melhor da doença. E por fim, caso nada disso consiga controlar, existe a cirurgia. A cirurgia também, infelizmente, ela não é curativa. Ela melhora os sintomas. Ela vai tirar um pedaço do intestino ou que esteja acometido, e isso para melhorar os sintomas. Naqueles casos mais acentuados, então. Mais acentuados. Então, assim, existem vários estudos mostrando que
quando a doença de Crohn, por exemplo, 40 a 50% dessa população vai ter que ser submetida a uma cirurgia pelo menos na vida. Olha só! Então, por isso que o controle é bastante Sim. importante, né? Então, se a pessoa conseguir usar o medicamento, cuidar da alimentação, do emocional, ela diminui essa chance. Então, isso é a importância dos medicamentos. E tem muitos pacientes que são assintomáticos com o uso de medicamentos. Eles se tornam pessoas normais, não tem mais diarreia, não tem cólica, se alimentam normal, e só com o uso do medicamento eles conseguem esse controle. E uma coisa interessante é que ali na gastroclínica vocês formaram um grupo, né, que trabalha com isso em específico, que já se tornou referência, inclusive, nesse assunto, né, doutor Gustavo? Fala um pouquinho. Você, doutora Doriane, e doutor Sagai também participa? Participa, temos nutricionistas e psicólogos, né? Então, essa equipe multidisciplinar é bastante importante. E talvez o mais importante é a troca de experiências entre os próprios participantes, né? Então, porque normalmente a pessoa fica abalada, né, quando recebe o diagnóstico, é deprimida. Acha ela pensa, que vai mudar tudo na vida. Pensa, só eu tenho, por que só eu? E a partir do momento que ela conhece outras pessoas que viveram situações semelhantes e saíram de uma situação ruim, talvez para o diagnóstico e controle da doença, elas se conformam e começam a interagir, né? Então, a nutricionista vai passar toda a orientação dos alimentos que fazem bem, os que fazem mal, né? O que deve se evitar, o que pode se comer. A psicóloga tem um papel importantíssimo, né? Que a gente conversou por causa dessa questão emocional. E os médicos também auxiliam no que a gente pode, né? Imagina, dão todo esse apoio, esse respaldo aí. Que bom que se preocupam com isso, né? Não é a medicina curativa, ela pensa em todos os aspectos. Bom, aí tem uma pergunta que eu não vou poder deixar de fazer, né? Porque acho que é o que passa pela cabeça das pessoas num primeiro momento. Essa questão da doença inflamatória intestinal, ela, com o passar do tempo, existe a possibilidade de se transformar num câncer? Existe algum estudo com relação a isso ou zero? Existe. A chance é um pouco maior do que a população normal, mas ela existe. Pelo fato de você ter um processo inflamatório constante no intestino, então a chance de ter erros na formação de novas células, na replicação das células. De crescer desordenadamente, isso. Né? E imagina, está tendo uma agressão, está tendo uma inflamação constante, então isso aumenta a chance. Então os estudos falam que realmente em 10 anos aumenta em 8%, Puxa. Em 20 anos aumenta em torno de 15%, em 30 anos 18%. Então assim, quanto mais tempo a pessoa tem essa inflamação, e principalmente não corrigida, não controlada, ela tem mais chance. Então é bom cuidar, né? Hoje a gente tem recursos que a gente pode prever e prevenir, né? Fazendo exames. A colonoscopia, que acho que é o único exame, o único recurso que existe hoje que você pode dizer, não, é possível prevenir o câncer do intestino. Porque a gente olha diretamente no problema, né? Então se visualizarmos é só biopsiar e tem uma lesãozinha, vamos remover, isso é possível também. Então, ela é fantástica para diagnóstico e para algum tratamento nenhum, do começo. É realidade, né, doutor Gustavo? Já que a gente entrou nesse assunto, eu queria que o senhor falasse brevemente como é que está hoje a questão das atualizações no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento do câncer do aparelho digestivo, porque você também atua muito nessa área, né? Isso. Com relação ao câncer do aparelho digestivo, ele é muito complexo. Existem vários órgãos, existem vários sintomas distintos. Então, assim, hoje o melhor remédio é a prevenção mesmo, como todos dizem, mas ainda continua sendo porque quando o sintoma do câncer realmente aparecer, às vezes já é tarde. Então, se a gente puder prevenir, é a melhor atitude a se fazer. Hoje, como nós temos vários exames, temos várias formas de detectar até um câncer numa fase precoce, ou antes mesmo dele se tornar um câncer. Então, a melhor prevenção é fazer esses exames de check-up, de rotina, que a gente consegue resolver isso de uma forma menos agressiva, menos cirurgias, menos consequências para cada paciente. E a questão do tratamento, assim, quando requer a intervenção cirúrgica, hoje a gente tem resultados incríveis com a cirurgia por videolaparoscopia, né, que é minimamente invasiva, a precisão, a forma como é feita e o próprio cirurgião, como ele está capacitado hoje, é incrível, né? Isso daí também representa uma chance muito grande de cura, né? Hoje a gente está numa fase da cirurgia minimamente invasiva. Então a videolaparoscopia é um excelente método que usa o menos
corte possível. Então o paciente sai com menos dor, menos chance de hérnia, chance de infecção. E além do mais, com os novos equipamentos, a gente tem visão em HD, tridimensional. Então isso facilita muito a visualização de qualquer pequena lesão, a remoção completa, né, dos tecidos. E isso é fantástico. E além do mais, ainda mais, hoje a gente tem cirurgias feitas por endoscopia, como a gente conversou sobre a colonoscopia, a endoscopia, que são métodos preventivos, são métodos diagnósticos. Muitas cirurgias estão sendo feitas por essa via. Então, se fala endoscopia terapêutica? Exatamente, endoscopia terapêutica. Então, pequenos tumores ou lesões que a gente chama de pré-maligna, que são quase um câncer, são removidas. Então, é melhor ainda, porque o paciente não precisa nem internar, sofrer corte, nada disso. Então, por isso que a prevenção hoje tem ganhado um papel fundamental, porque cada dia mais se diagnostica e já trata no mesmo ato. Agora, quando uma lesão já é invasiva, às vezes o paciente fala, eu vou esperar passar o sintoma, e daí já está mais avançado, às vezes daí não tem jeito. Aí tem que partir para o método convencional, que também é possível realizar cura e tudo mais. Sem dúvida. Olha, a gente ouve tanto disparate por aí no que diz respeito a médicos e a medicina, e aí eu fico perguntando, né, será que essas pessoas sabem realmente o que está acontecendo no meio médico de Cascavel, o quanto estudam, o quanto investem, o quanto se debruçam para trazer o melhor tratamento para você? Eu não estou falando só de atendimento particular, não. Estou falando de quem tem convênio, de médicos que atendem pelo SUS também. Eles estão estudando e se dedicando muito. Então, esse é até um desabafo de quem está ouvindo há muito tempo, tanta besteira, né, a respeito do corpo mole dos médicos, né, um absurdo. Quem fala isso não tem noção nenhuma do que está acontecendo aqui na medicina em Cascavel, isso eu posso garantir. Dr. Gustavo, muitíssimo obrigado por sua presença, eu tenho certeza que elucidou muitas dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, encaminha para a gente, contato@medicinesaude.tv.br, que a gente vai repassar para o nosso consultor da semana, o Dr. Gustavo, e a gente responde aqui, certo, doutor? Obrigado pela oportunidade e espero que tenha ajudado muitas pessoas. Sem dúvida, olha,